que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma manhã. Desejo que você vá bem nos seus projetos, nos seus propósitos. Quem puder, você que estiver assistindo ou vai assistir depois dessa live, compartilhe essa live com um amigo seu no Instagram. Manda para alguém aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, quem puder compartilhar aí essa live. Todo dia, geralmente estamos fazendo uma live aqui de manhã falando sobre o livro de Provérbios. Danilo, meu amigo, sócio, tá aí. Deus continue abençoando sua vida. Boa semana para você, para Emily. Em nome de Jesus. Bom dia, gente. Mais uma oportunidade. Hoje aqui é segunda-feira, começando. Eu acredito que vai ser uma semana produtiva. Vai ser uma semana de muitas conquistas, eu acredito. E vamos estar conquistando alguns objetivos, projetos saindo do papel. Vamos começar essa live de hoje, como eu tenho colocado para a gente começar, com algumas afirmações, com algumas reflexões. E vamos juntos estar crescendo um pouco mais. E eu acredito que nesta manhã você receberá entendimento, você receberá um fortalecimento para os próximos dias que virão e você será fortalecido. Toda manhã teremos aqui uma reflexão com algumas lições para a nossa vida e acredito que nós vamos mais uma vez crescer, ok? Vamos lá, vamos começar com nossas afirmações. Então, relaxa onde você estiver, feche os teus olhos e você repita após mim assim: eu acredito que os próximos dias que virão serão os melhores dias da minha vida, em todas as áreas. Eu vou crescer, vou prosperar, projetos sairão do papel na minha vida. E aonde eu pisar, eu vou conquistar, porque nada é impossível para mim, pois eu sou filho de Deus e herdeiro de tudo que eu estou pisando. A terra foi me dada. Eu manifesto com convicção de que a terra está nas minhas mãos e o que eu quiser conquistar, debaixo da vontade do Criador, eu vou conquistar. Eu acredito que este tempo será um tempo de muitas conquistas sobre minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Após isso, quero que você inspira, puxando o ar, segura por 3 a 4 segundos e solta. Ok? Vamos lá? Inspira. Segura. Solta. Inspira. Solta. Inspira mais uma vez. Solta. Mais uma vez, inspira. Segura.
Quero que você nesse momento imagina você vivendo alguns sonhos que parecem impossíveis. Se imagine fazendo aquela viagem, se imagine prosperando, se imagine desfrutando de uma vida de paz no seu casamento, no seu relacionamento. Faça isso. E assim você vai atrair boas energias para você. E essas energias elas vão alimentar o seu interior. Para que você possa crer que é possível você alcançar todos os teus sonhos. Inspira mais uma vez. E solta. Isso. Ok? Acredito que se você que vai assistir essa live depois, você que está assistindo, se você fazer isso todos os dias, eu creio que você vai sentir-se mais leve. Ok? Então vamos para Provérbios de hoje. Hoje é dia 27 de março. E vamos falar sobre Provérbios 27. E no Provérbios 27 é o capítulo do Provérbios que eu gosto muito. Claro que todos os capítulos do livro de Provérbios, todos eles têm lições, lições que elas nos fortalecem, lições que elas nos despertam, lições que elas podem abrir o nosso interior, o nosso entendimento em relação ao que de fato é a vida e como nós devemos enxergar a vida à nossa volta e como devemos tomar algumas lições e tomar também algumas decisões. O meu conselho para você, tanto você aqui quanto você que assistir pelo YouTube, porque eu tenho colocado no YouTube essas lives, meu conselho é que tudo que você aprender, além de você anotar no papel, porque o nosso cérebro ele falha, o meu cérebro ele falha, então eu creio que o seu também deve falhar, você anotar no papel e você lutar para praticar as lições aqui. Se possível, talvez se você não for muito tímido, você passar para alguém as lições que você tem aprendido, você ensinar alguém. Porque é comprovado que você aprende mais quando você ensina para alguém aquilo que você aprendeu. Isso fica mais fixado em você. Então tente ensinar para alguém. Acredito eu que vai ficar mais alicerçado em você isso. Ok? Vamos aqui então no livro de Provérbios 27. Tá? Vamos aqui Provérbios 27, onde Salomão nos deixa muitas lições. E a primeira lição está no versículo 1, que eu quero ler com vocês. Está assim, Provérbios 27, versículo 1. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Ou não se vanglorie do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Bom, aqui Salomão vai falar sobre algo muito, e quando eu digo isso, eu digo com toda certeza, algo muito importante para todos nós, que é chamado de o tempo. O tempo é um dos nossos ativos na vida mais preciosos, por não dizer o mais precioso. E por que eu estou dizendo isto? Porque nós entendemos que quando você está e voltou, quando você olha para a vida de um modo geral, o tempo ele pode ser tido como o principal ativo de um ser humano. Wesley, por que você diz isso?
Eu digo isto porque quando você olha para o tempo ele é capaz de te fazer você crescer ou não crescer, e o tempo também é capaz de definir, de assim deixar bem claro como você tem dado importância para esse propósito que está em você. Eu já disse aqui e repito, nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra de um efeito natural, um efeito que surgiu. Nós não somos isso. Nós somos um fruto de propósito divino, né? Um propósito que vai além da humanidade, ok? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você então percebe que você nasceu com um propósito, você nasceu com um objetivo de vida, você nasceu para ser alguém aqui, mas você nasceu para ser alguém aqui e fazer algo aqui. Então, quando você pensa nesse ponto de que a vida, você não é obra da casa, você tem um propósito, você tem que cumprir algo sobre esta terra, isso se esbarra no tempo. Ou seja, todos nós temos o tempo em nossa disposição. E o que o tempo ele revela para nós? Bom, o tempo basicamente para a gente entender mais ou menos aqui o que tem a ver o tempo com este momento e esta live. O tempo, basicamente, ele revela duas coisas. Primeiro, o tempo revela se você está vivendo este tempo como você deveria viver no plano original da sua existência. Wesley, como assim? Bom, se você nasceu com um propósito, você, por exemplo, agora, talvez você tenha 28 anos como eu, você tem 30 anos, ou você tem 25, ou você tem 45 anos, ou você tem 15 anos. Esse tempo que você já tem de idade, esse tempo que você já tem na sua condição de vida, é um tempo que, primeiro, ele não vai voltar mais. Esses 28 anos que eu vivi até o dia de hoje, né? Então, é um tempo que não volta mais para mim. Por isso que um dos motivos de o tempo ele ser um dos principais ativos que nós temos é porque o tempo ele vai e não volta. O tempo é igual oportunidades. Grave isso. O tempo é igual oportunidades. O tempo vai e não volta, assim como algumas oportunidades, elas vêm, elas não voltam. Então, o primeiro ponto de que o tempo é algo precioso, o tempo é algo que é muito importante para nós, você precisa entender o quê? Que o tempo, ele revela como você está vivendo esse propósito a seu respeito. O que você está fazendo com esse tempo que está sendo lhe dado? O que você está fazendo com esse tempo que está sobre você? O que você fez até aqui com essa idade que você está? Ok? Então o tempo ele mostra para nós que a vida passa como se fosse um vento que vem e vai. Aqui eu estou perto de uma janela e essa janela ela está de frente aqui para uma parte aberta e de vez em quando vem um vento de fora para dentro. E eu sinto, quando eu estou aqui na cama, deitado ou mexendo aqui dentro, eu sinto o vento chegar, tocar meu corpo, eu sinto o vento, mas daqui a pouco o vento vai embora. A vida é assim e o tempo também. Então, primeiro ponto que nós temos que pensar, o que nós estamos fazendo com este tempo que foi nos entregue? O que você está fazendo com cada milésimos de segundo da sua história, com cada segundo da sua história, com cada minuto da sua história, com cada hora da sua história, com cada dia da sua história, com cada mês da sua história?
O que você está fazendo com cada ano da sua história e o que você está fazendo nas estações do ano. Verão, primavera, outono e inverno. Então o nosso pensamento aqui hoje é o que nós estamos fazendo com esse tempo que foi nos entregue para cumprir um propósito. Uma coisa, entenda isso. Se você parar para analisar o tempo, o contexto do tempo, ele está baseado em você cumprir o seu propósito de vida. Então esse tempo que está sendo entregue a você a cada dia, quando você acorda de manhã e você abre os teus olhos, é Deus te dando, o Criador te dando. Ou se você quiser olhar por outro ponto de vista, o universo, tem gente que, não é Deus, é o universo. Se você falar universo e Deus é a mesma coisa, porque Deus e o universo é uma consistência, uma essência. O universo existe porque Deus assim o quis. Mas se você olhar a questão do tempo, que o tempo ele existe para que o indivíduo cumpra o seu propósito na Terra, você percebe também que da mesma forma que o tempo é para o cumprimento de um propósito. Tá vibrando alto, peraí. Deixa eu tirar. Só um momento então. Rapidinho aqui. Isso, agora deu. Eu tirei a notificação. Obrigado, Danilo. Então, o tempo, ele é uma ferramenta para você cumprir o seu propósito de vida. Da mesma forma que o dinheiro é uma ferramenta para você cumprir o seu propósito de vida. Eu tenho uma frase comigo que todo mundo que acredita ser rico não é rico. Peraí. Então, se você vai assistir essa live depois ou tá assistindo, se você pensar, não, fulano de tal, ele é rico porque ele tem muito dinheiro, ele não é rico. Na verdade, na mente daquele indivíduo, ele é rico, mas ele não entendeu ainda que o dinheiro que ele recebeu, que foi entregue na mão dele, claro, através do seu entendimento, dos seus investimentos, dos seus negócios, de vender, de estar ali empreendendo, mas ele não entendeu que aquele dinheiro é uma ferramenta para ele viver o seu propósito sobre a terra. Qual é o ponto ápice, o ponto-chave de um propósito, do propósito de alguém na terra? É ajudar outros, porque não tem nada sobre a terra mais importante do que um ser humano. Não tem nada mais importante do que um ser humano. Então, uma pessoa que ela tem muito dinheiro, muita posse, muito terreno, uma pessoa que ela tem habilidade de empreender, ela tem recursos financeiros, talvez ela não sabe ainda que este dinheiro ele foi um empréstimo do céu para ele. Você sabia que todo recurso financeiro que alguém tem é um empréstimo de Deus para essa pessoa? Para quê? Porque essa pessoa ela tem que cumprir um propósito, e o ápice do propósito é ajudar a vida de outras pessoas. Por isso que todo mundo que ele prospera, ele alcança, ele se enriquece e não ajuda outros com o seu recurso, eu tenho convicção do que vou falar. A condição dele de ter recurso, ela é uma condição que ela é passageira. Ela vai ter uma data para finalizar. Porque ele não está usufruindo o recurso para o propósito principal do ser humano sobre a terra, que é ajudar outros. Por que então você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quem é dono do ouro e da prata é Deus. Se Deus é dono do ouro e da prata, se Deus é dono, por que ele é dono? Porque ele é o responsável por tudo isso existir. Não tem como um homem ter posse daquilo que ele não construiu, daquilo que ele não trouxe em evidência, daquilo que ele não deu à vida, daquilo que ele não teve capacidade de trazer à existência. Então, ele está usufruindo de algo que foi emprestado para ele, para que ele possa viver o seu propósito, que é principalmente transformar a vida de outras pessoas. Por que que um empresário, mesmo indiretamente, mesmo ele sem entender esse princípio,
ele cresce e prospera cada dia mais. Bom, se um empresário tiver, por exemplo, uma empresa e ele tem 100 funcionários, vamos supor que cada funcionário é de uma família diferente. Esse empresário, ele ajuda 100 famílias. Então, indiretamente, ele pode estar cumprindo o propósito dele sem saber, porque ele ajuda 100 famílias. Ele mantém de pé 100 famílias com a sua empresa. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você entende que os recursos que é colocado nas suas mãos, eles são para você viver e cumprir o seu propósito aqui, aí você entende que a vida faz mais sentido quando nós estamos vivendo o propósito que foi nos imposto, que foi colocado sobre nós. Como está sendo o seu momento? O que você está fazendo com as ferramentas que o céu tem colocado nas suas mãos? O que você está fazendo com esses recursos? O que você está fazendo com esse conhecimento? O que você está fazendo com o seu tempo? Então, o tempo e as riquezas são ferramentas que o universo colocou sobre você, colocou sobre mim, para que possamos cumprir e viver o nosso propósito aqui. Deu para entender? Então, voltando aqui ao tempo. Salomão, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar sobre o tempo, trazendo para o nosso momento o dia de amanhã. O que ele vai dizer? Não te gabes do amanhã, ou não te vanglories do amanhã. Aqui em Provérbios 27, Salomão está dando para nós aqui algumas lições. A primeira ele está dizendo para a gente aqui, quando você lê aqui, você percebe, e no contexto de Provérbios você vai perceber isso. Provérbios foi o segundo livro que Salomão escreveu, e Salomão aqui ele já estava com uma idade ao ponto de ter certas maturidades que ele não tinha antes. Então, quando ele vai falar não te gabes do amanhã, ele está dizendo assim, não foque muito no amanhã ao ponto de esquecer do hoje. Então, grave isso. Não foque muito no amanhã ao ponto de esquecer do hoje. É basicamente isso que Salomão está nos ensinando. Salomão aqui, primeiro ponto a ser falado para a gente não ir para esse lado, Salomão não está dizendo para você desprezar o amanhã. Não. O amanhã, em hipótese nenhuma, deve ser desprezado. O amanhã, em momento algum, ele deve ser esquecido. Não. O amanhã não pode ser desprezado, porque o amanhã é importante. Mas o amanhã não é tão importante como o hoje. Então, grava essa frase. O amanhã não é tão importante quanto o hoje. Wesley, por quê? Porque entenda, o amanhã ainda não aconteceu. Mas o hoje está acontecendo. O hoje, agora, está acontecendo. Estamos conversando. Estamos aqui nessa live. Então, o que eu estou querendo te dizer? Quando Salomão está dizendo não se gabe do amanhã, ele está dizendo assim, olha, não fique muito apegado ao amanhã. E amanhã aponta-nos o futuro. Ou seja, não fique muito apegado ao futuro, ao teu futuro. Mas ele não está dizendo para você desprezar o teu futuro, entenda isso. Mas tem gente que é capaz, tem pessoas que elas fazem isso. Tem pessoas que elas dão mais valor e se preocupam mais com o futuro, com o amanhã, do que o momento que ela está. E o momento mais importante da sua história é hoje. Está dando para entender? O momento mais importante que você está vivendo é o hoje, é o agora, é esse momento. Que horas é agora? 8h25. Então, não é 8h25 de amanhã que vai ser importante, porque não aconteceu. Mas é esta hora agora. É esses 8h25 de agora. Essa hora de agora que é a hora mais importante da sua vida. É por isso que quando você entende isso,
É por isso que quando você entende que o hoje, que o agora é mais importante do que o amanhã, você entende que você precisa valorizar o agora. Como, Wesley, eu valorizo o agora? Você valoriza o agora, primeiro, esquecendo do que ficou para trás. Quando Salomão aqui, ele fala do não se gabe do amanhã, ele está dizendo o seguinte: você não precisa preocupar tanto com o amanhã, porque o principal momento seu é o hoje. Mas indiretamente, Salomão está dizendo também: esqueça do que passou. É claro que tem algumas coisas que você viveu antes dessas 8 horas e 26 minutos. Coisas que você viveu daqui para trás, algumas delas você não vai esquecer, tá? E necessariamente não devemos esquecer algumas delas, porque foram coisas que aconteceram que nos deram lições para a vida, que lá na frente ou nesse exato momento você vai usar. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você não pode ficar muito apegado ao futuro, ao amanhã, porque senão você anula e despreza o seu momento, que é o hoje, mas também você não deve ficar apegado ao passado. Por quê? Quem fica apegado demais ao passado fica preso no presente e não consegue chegar no futuro. Então, se algumas coisas aconteceram com você lá atrás, que são coisas que elas mexem com você ao ponto de que você ficou abalado, situações que aconteceram, você precisa, pelo menos indiretamente, romper esse casamento com o passado. Tem muita gente que está no presente, sua mente está no presente, seu corpo está no presente, mas ainda está casado com o seu passado. E não tem como você viver um futuro melhor se você continuar casado com o seu passado. Passado de frustrações, passado de percas, passado de relacionamentos que não deram certo. Não é porque você no passado o seu relacionamento não deu certo com uma pessoa, a pessoa te machucou, que todas as pessoas que vão entrar na sua vida, elas vão te machucar. Olha, o Danilo está falando aqui. Perdi muita coisa na minha vida por causa do passado. Ô Danilo, isso é uma verdade na vida de muita gente. Perder coisas no presente por causa de ficar pegado ao passado. Eu já fui uma pessoa que eu já bati muito na tecla do meu passado, de coisas que aconteceram. E realmente o passado ele é sorrateiro. E às vezes parece que o passado não está com a gente no presente, mas ele está ali enraizado lá dentro. Coisas que aconteceu. Então, inspira e solta. Inspira de novo. E solta e diga isso: o meu passado não existe mais. O meu passado, ele não pode me impedir de avançar. Entende? Seu passado, aquilo que foi para crescimento, guarde. Aquilo que te machucou, lembre, mas lembre sem sentir dor. Lembre e entenda, foi o momento, foi o processo. Algumas coisas tinham que acontecer desse jeito. Algumas coisas foram necessárias acontecer desse jeito. Entende? Então entende isso. Pois bem, então quando você está no presente e você preocupa demais com o futuro, com o amanhã, você esquece do hoje. Então meu conselho: viva o hoje. Abrace hoje. Mande uma mensagem hoje pedindo perdão. Manda uma mensagem hoje agradecendo. No hoje. Aproveite esse momento onde você estiver. Aproveite esse momento para conversar com pessoas que há muito tempo você não conversa. Quem você ama, abrace, independente das diferenças de pensamentos. Abrace, ame. Viva o teu hoje. Planeje, escreva, faça planos, mas não anule o seu hoje por ficar preocupado demais com o futuro ou com o amanhã. Então esse é o meu conselho para você. Viva o hoje, viva este momento. Ame hoje, ligue hoje, abrace hoje, sorria hoje. Lembra que teve uma das lives que falamos aqui sobre o sorrir,
que o sorriso contagia. É muito interessante isso, que dois rapazes estavam reunidos num lugar e um conversando com o outro. Vamos começar a rir, todo mundo que entrar nesse lugar vai ser contagiado. E eles começaram a rir, e todo mundo que entrava já entrava sorrindo. Seu sorriso contagia. Então sorria hoje. Alguém perto de você precisa somente de um sorriso para talvez não pular de um penhasco, para talvez não chegar em casa e pular com uma corda no pescoço. Talvez uma palavra, um sorriso que você der para alguém no hoje, você liberta essa pessoa de suicidar, de cortar os seus pulsos, de pular na frente de um caminhão. Isso é muito sério. Quando você preocupa demais com o amanhã, com o futuro, e eu já fiz isso, você anula tanto hoje que você deixa de viver o seu propósito e talvez pessoas elas perdem a vida porque eu e você estamos preocupados demais com o amanhã e esquecemos do hoje. Então Salomão, ele vai dizer, ó, não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Bom, Salomão está falando o seguinte, que quando você não fica muito preocupado com o futuro, não é desprezar o futuro, não é desprezar o amanhã, mas é você viver mais o hoje, projetando o amanhã. Ele está dizendo o seguinte, que por que nós não devemos ficar assim? Porque nós não sabemos o que trará o dia de amanhã. Então qual que é o meu conselho? Então o meu conselho para você é para você viver uma vida sem perspectiva, sem ter um plano para amanhã, um plano para daqui a um ano, um plano para daqui a 2 anos. Não faça isso. Planeje. Hoje eu vou sentar, eu vou planejar minha vida para os próximos meses. Por quê? Porque eu sempre tive dificuldade de lidar com o tempo, correria do dia a dia, muito conflito, muita coisa ao mesmo tempo. Então hoje eu vou sentar, hoje eu vou fazer um planejamento para os próximos meses, de coisas que eu vou deixar estabelecido para me fazer, de objetivos a serem alcançados. Por quê? Porque eu percebi que eu não estou usufruindo realmente deste tempo que foi me entregue, deste tempo que foi me dado, para que eu venha cumprir o meu propósito aqui. Entenda, você tem um propósito para você cumprir neste lugar, sabe? Eu também tenho muito, Danilo, também tenho demais, cara, sabe? E parece que o tempo, ele é tão assim, tão silencioso, que parece que o tempo, ele some com uma facilidade. Às vezes eu tô aqui, tô com um planejamento, e aí nós estamos fazendo aqui algumas coisas, e quando assusta o tempo já foi. Mas não é o tempo que está acelerado, é nós que estamos em câmera lenta. Eu percebi que eu estou em câmera lenta, eu que não estou acompanhando esse tempo, porque as mesmas 24 horas para mim é as mesmas 24 horas para qualquer indivíduo, mas cabe a nós o que fazemos com essas 24 horas. Então o meu conselho é, planeje o seu dia, planeje sua semana, planeje o seu mês, faça planejamentos. Se possível, planeje a cada 10 minutos o que você vai fazer. Mas entenda, planeje, faça os seus planos, mas viva hoje. Viva hoje. Dê o seu melhor hoje. Sabe? Ajude mais as pessoas hoje. Estenda a mão hoje. O hoje é mais importante do que o amanhã. E o que passou, ele não tem poder. Se você não permitir, ele não vai interferir você no seu presente e não vai te impedir de chegar no seu futuro. Então o conselho de Salomão é, não se gabe do amanhã. Ele não está mandando você desprezar a terça-feira. Ele não está mandando você desprezar o mês de abril. Não. Ele está dizendo, não fique muito preso no amanhã. Porque mais importante do que o amanhã é o hoje. E quando o amanhã chegar, você vai estar com o seu planejamento para o amanhã. Eu vou acordar às 6 da manhã. 6h10 eu vou tomar um café. 6h15 eu vou sair para correr. 6h30 voltei da corrida. Cheguei em casa, vou tomar um banho. 7 horas eu vou fazer, vou ler um livro. 7h15 acabei de ler, entendeu? Vou fazer isso. Ou você tem outro planejamento, você trabalha às 6 da manhã. Não, vou acordar 4h30, vou fazer um devocional. 4h45 eu vou fazer um alongamento.
4h50 eu vou levantar, ainda levantou, vou tomar um banho, 4h50 eu tomei um banho, agora eu vou agora me organizar para ir trabalhar. E pega suas coisas e vai trabalhar. E faz um planejamento pós-trabalho. 6 horas eu cheguei em casa, o que eu vou fazer? Vou assistir uma aula do curso tal. Assisti a aula do curso tal, 6h40, 6h45 acabei de assistir a aula. Agora eu vou anotar os pontos principais. Planeja. Pode planejar o seu amanhã, mas não fique muito preocupado com o seu amanhã, porque o mais importante é o hoje. Não se gabe do amanhã porque você não sabe. Aqui Salomão está dizendo o seguinte: você não sabe o que trará o dia. Eu tenho que te dizer algo. Mesmo que você e eu planejamos, o Criador de tudo, ele já tem uma definição do que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. Ok? Então, se caso por algum motivo, alguma dessas coisas mudarem, por um motivo de propósito, entenda, mudou porque Deus assim quis. Mas se não, você vai viver ali o que você planejou. Ok? O conselho de Salomão, então, hoje pra gente, Provérbios 27, é: valorize o hoje, planeje o amanhã, mas não fique muito apegado no amanhã e esqueça do passado. Eu finalizo aqui dizendo uma passagem muito interessante do livro de Gênesis, que ela fala um pouco sobre essa questão do passado. É claro que ali é uma questão literal que aconteceu, né? O que é literal? No caso, uma questão figurativa que aconteceu, não é literal. Figurativo. Realmente aconteceu, realmente ali a mulher, ela tomou uma decisão que fez com que ela recebesse uma sentença, né? E aqui, ó, para mim finalizar, não vou nem abrir aqui não. A Bíblia vai dizer que diante de uma sentença de Deus para uma cidade chamada Sodoma e uma outra chamada Gomorra, Deus ele resolveu dar cabo da cidade, destruir a cidade, e lá estavam os parentes de Abraão, que era seu sobrinho Ló e a sua família. Então, a Bíblia vai dizer que Deus mandou os anjos ir lá na cidade, e quando eles chegaram lá, eles foram colocados para dentro da casa de Ló, e Ló, ele depois recebeu a visita de moradores da cidade que queriam ali fazer maldade com os anjos que estavam ali. E a Bíblia diz que quando o Ló ele saiu para fora, Ló ele viu que eles estavam com muita raiva, queriam fazer, né, maltratar os anjos. Aí Ló ia colocar as filhas dele para fora, para que elas pudessem servir ali de elas serem maltratadas em lugar dos homens. E a Bíblia diz que um dos anjos sai para fora e acontece algo ali que os homens que estavam ali ficaram cegos. Mais ou menos isso. E agora eles vão sair da cidade correndo. E quando eles estão saindo da cidade, subindo as campinas, né, a ordem de Deus era: não olhem para trás. Os anjos falaram com eles. Só que a mulher de Ló, ela resolveu olhar para trás. E quando ela olha para trás, aconteceu algo ali onde ela virou uma estátua de sal, ficou paralisada. Há rumores de que até hoje tem alguma coisa relacionada ao lugar que ela ficou paralisada, mas eu não sei a fundo isso. Mas o que aconteceu foi que ela olhou para trás, e quando ela olha para a cidade, meio que olhando para o passado ali, ela virou uma estátua de sal. O que eu estou querendo te dizer? Toda vez que você olha demais para o passado, você fica paralisado no seu presente. Quando você olha somente para os traumas que você viveu lá atrás, você fica paralisado no seu presente. Então, lembre do passado, mas não deixe o passado prender você no seu presente, ok? Então, o conselho de hoje é esse, tá? Planeje o amanhã, viva o hoje e não fique apegado ao passado. Então, viva este momento. Quero fazer uma oração e finalizar essa live de hoje. Agradecer você que vai assistir, agradecer o Danilo que está sempre aí. E desejo dias de sucesso para vocês em todas as áreas, ok? Vamos orar. Criador de todas as coisas, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta manhã, por essa reflexão do tempo. Me ajuda
ajude o Danilo, ajude a cada um que vai assistir essa live de organizar e planejar o seu tempo e aproveitar, usar esta ferramenta que é o tempo para ajudar outras pessoas, para vivermos o nosso real propósito de vida. Pai, precisamos das tuas mãos, precisamos de ti. Aquilo que temos que fazer, nos instrua para que possamos fazer realmente e cumprir. Mas aquilo que o Senhor tem que fazer, que o Senhor possa fazer com liberdade. Tire de nós tudo que não te agrada. Ajude-nos a superar e suportar os dias e a ter sabedoria para lidar com os momentos que iremos viver. Então, nos ajude a valorizar mais o hoje, a planejar o amanhã, mas não ficar tanto apegado ao amanhã, e nos ajude a não deixar o passado nos paralisar no nosso presente. Eu peço a Ti e te agradeço por mais um dia de oportunidade de vida, e te agradecemos. Amém. Amém? Ótimo dia para vocês, sucesso nos propósitos e até amanhã. Amanhã vamos estar aqui com Provérbios 28 e vamos estar aprendendo um pouco mais aí com Salomão, ok? Tamo junto, Deus abençoe a todos.